agora. Aí, na hora que a gente terminar a aula, é o prazo de fazer o download da nuvem e subir no YouTube, eu já disponibilizo o link para vocês lá, tá? Existe um material lá no livro de vocês que fala sobre sensores bimetálicos, tá? Acho que compensa vocês darem uma lidinha nele lá. Ele é o que fecha a unidade 3, tá? Como ele é um conteúdo bem técnico mesmo, assim, eu não achei relevante estar trazendo ele para cá, porque nós temos mais 2 aulas e eu preferi abordar essa questão da aquisição de dados do que trabalhar com ele lá, tá? Então depois deem uma lidinha nele lá. Ele é um conteúdo bem curto, tá? E dá para assimilar só lendo lá. Bom, hoje vamos falar aqui sobre a aquisição de dados, tá? Que é de suma importância para a gente quanto profissional de instrumentação, né? Afinal de contas, toda a esquemática que envolve os instrumentos no contexto da automação, ela gira em torno da possibilidade de aquisição de dados. Então, é interessante que a gente entenda como que isso aí funciona. Vamos lá. Ficou mudo para mim, tá certo aí? Não, estava mudo porque eu mutei aqui, que eu estava conversando com a minha filha aqui. Só um minuto. Beleza. Mas já terminei, vamos lá. Beleza, olha só. Qual que é a sigla que a gente vai dar aí para aquisição de dados, né? Para instrumentos aquisitores de dados. A gente vai colocar de DAQ, né? Que seria aí do inglês Data Acquisition. Só que no português a gente pode utilizar também a mesma sigla, que vai constar no seguinte: dispositivo de aquisição de dados, tá? Ou dispositivos de aquisição. Então, a sigla ela vai servir tanto para inglês quanto para português, tá? Então já fica aqui. Se você lê em alguma legenda de projeto de instrumentação, mais para frente um DAQ, então você já fica sabendo que naquele ponto ali tem um dispositivo de aquisição de dados, tá? Olha só, em um sistema de aquisição de dados, um sistema de aquisição de dados é formado por sensores, hardware de aquisição de dados, né, e medição de dados, e um computador com software programável, como ilustrado na figura abaixo. Aqui eu tenho um sensor, né, que ele vai estar em campo. Eu vou ter um dispositivo DAQ aqui, ou DAQ, que ele faz o quê? Ele é como se fosse lá no começo das nossas aulas, a gente falou um pouco sobre transistores, transdutores, módulos, né? O que esse dispositivo faz? Ele condiciona sinais, ele converte sinais, tá? Então, ele vai receber sinais do campo, ele vai condicionar esses sinais, ou seja, ele vai organizar esses sinais e ele pode fazer também a conversão dos sinais. Existe uma diferença entre condicionamento de sinais e conversão de sinais, tá? A conversão de sinais, basicamente, eu vou tratar ela no contexto da automação em converter de digital para analógico ou de analógico para digital, tá? Vai trabalhar nesse sentido aí. E o condicionamento é uma filtragem de dados, é uma limpeza de dados, é um condicionamento de dados para que eu possa transmiti-los, né? Convertê-los e transmiti-los. Ô Igor, bem-vindo à aula de hoje. A aula está sendo gravada, tá? Então depois você vai ter acesso. Olá, boa noite. Boa noite. Beleza. E aí depois eu vou ter aqui a minha plataforma de aquisição
de dados. Eu tenho um dispositivo de aquisição de dados e eu vou ter uma plataforma que vai receber, vai estar adquirindo dados também, mas dessa vez os dados serão transmitidos através do dispositivo, tá? Esse dispositivo aqui, ele vai estar conectado em um barramento e o barramento vai estar conectado no computador. Tem como fazer direto? Tem como fazer direto. Mas como a gente está falando de um contexto industrial, a gente pode usar o barramento, tá? Seria ali um meio de campo, né? Entre um computador e um... é muito comum, principalmente hoje em dia, você encontrar num quadro elétrico, né, num quadro de força lá, uma saidinha USB, tá? Que ela vem direto do barramento ou de um módulo que está acoplado ou conectado no barramento, para que eu possa já plugar ali o meu PC e já trabalhar no contexto industrial. Então, olha só, os sinais de entrada gerados por sensores podem ser integrados em um dispositivo de aquisição de dados conectado a um sistema com base em um computador pessoal, né? Não sei se vocês sabem, acho que até senso comum de vocês, mas PC significa Personal Computer, que seria ali o computador pessoal. Comparados com os sistemas de medição tradicionais, o sistema de aquisição de dados que utilizam PCs exploram a capacidade de processamento, produtividade, sistemas de visualização e recursos de conectividade dos computadores padrão da indústria, ou seja, um PC industrial. E aí você já entende que existe um erro em nomenclatura, né? Por exemplo, já existe uma terminologia chamada PC industrial, né? PC industrial. Mas se é um personal computer, como que ele pode ser industrial? Né? Então, já pecamos na tradução de alguma terminologia aí. Então, a gente aproveita muito ali o notebook, ou o computador industrial, que é para a gente aproveitar o que ele tem de potencial de processamento, tá? Com relação a um CLP, por exemplo. Um computador ele tem muito mais capacidade de processamento que um CLP. Então, se eu quiser fazer um monitoramento remoto, por exemplo, e fazer um tratamento de sinais, ou envio de sinais mesmo remotamente, é interessante que eu use um computador, tá? Possibilitando uma solução de medição mais poderosa, flexível e de melhor custo-benefício. Inclusive, a integração de PCs industriais no meio industrial mesmo, nas plantas fabris, tem crescido consideravelmente justamente por causa desse último fator aqui, ó, de custo-benefício. O problema está em conscientizar o usuário, porque ainda nós temos muitos usuários tronchos, né, brutos, no sentido industrial, e que não conseguem ali trabalhar com um notebook em posse. Vamos lá. Como a gente viu anteriormente, nas aulas anteriores aí, um sensor converte um fenômeno físico em um sinal elétrico mensurável, tá? Isso tanto para analógico quanto para digital. Dependendo do tipo do sensor, sua saída elétrica pode ser uma característica de tensão, corrente, resistência ou outro atributo elétrico que varia com o tempo. A saída do sinal ela vai variar de acordo com o DAQ. Tá? Meu dispositivo de aquisição de dados vai pescar que tipo de dados? Ele vai buscar que tipo de dados? Então, de acordo com esse DAQ, eu vou mensurar quem que vai entregar sinal para mim. Alguns sensores podem exigir componentes e circuitos adicionais para fornecer um sinal que possa ser lido com exatidão e segurança por um dispositivo de aquisição de dados, tá? Aí a gente já vem com aquele lance de condicionar um sinal, que é o que eu falei um pouquinho mais para trás hoje mesmo aqui. Preciso condicionar um sinal, preciso limpar um sinal. Em alguns pontos, a gente vai falar, acho que no próximo slide, a gente vai falar sobre também a amplificação de um sinal para que eu possa recebê-lo e tratá-lo e fazer alguma coisa com ele. Um condicionador de sinal é um módulo de circuito especificamente destinado a proporcionar dimensionamento de sinal, tá? Aí cabe amplificação, linearização, compensação da junção fria aqui para sensores
por exemplo, sensor de transdutor de temperatura, ele tem uma junção fria entre o elemento sensitivo e o cabeamento dele, né? Condutor. Então, a gente vai ter que compensar esse diferencial, tá? Da junção, ou seja, da solda fria ali. Filtragem, atenuação e excitação, rejeição de modo comum e assim por diante. Então, quando a gente fala de condicionamento de sinal, a gente fala inclusive de tratamento de fatores externos, constituição de um sensor e de um módulo. Tá? Então, tem muita coisa que a gente pode compensar aí num DAQ. Alguns desses circuitos, como a ponte de Wheatstone e circuitos com amplificadores, foram vistos anteriormente. Tem uma aula nossa que a gente fala só sobre isso aqui, ó, ponte de Wheatstone e MPOP. Acho que o único cara que pegou essa aula comigo no dia foi o Bruno, que por sinal sumiu. Você sabe se está tudo ok com o Bruno ou Ítalo? Tá tudo beleza com o Bruno. Ele tava na aula ontem. Ah, beleza. Então tá bom. Olha só. Aí aqui, ó, os sinais dos sensores ou do mundo externo podem ser ruidosos demais, ou seja, podem conter ruídos na transmissão, podem conter harmônicas na transmissão. Então, isso também precisa ser condicionado. Isso também precisa ser limpo, tá? Para o meu DAQ, ou pelo meu DAQ antes de uma transmissão. Ou demasiadamente perigosos para serem medidos diretamente. No caso aqui, um sensor de temperatura mesmo. Como que eu vou medir em uma caldeira, por exemplo? A temperatura de maneira direta, né? Então, preciso ter um sensor lá dentro. O condicionamento de sinal melhora a qualidade dos sinais dos sensores, que serão convertidos em um formato adequado para a entrada do hardware de aquisição de dados do PC. Eu mesmo tenho um equipamento lá na empresa que eu trabalho com um PC industrial, mas eu trabalho ali pela porta paralela. Então, a porta paralela ela tem vários pinos, né? A pinagem dela é alta, então eu consigo distribuir sinais de uma maneira com a qual o endereçamento fique mais fácil de ser interpretado pelo sistema. Se eu não me engano, são 24 pinos ou 36 pinos uma porta paralela. Preciso confirmar isso aí depois. Uma das funções mais comuns de condicionamento de sinal é a amplificação. Para isso, a gente tem os amplificadores operacionais, tá? Que são tão comumente usados aí. A amplificação do sinal de um sensor fornece ao conversor AD, analógico digital, né, um sinal muito mais forte e assim possibilita uma leitura com maior resolução. O que o MPOP faz? O que o amplificador faz com relação a sinal? Ele vai amplificar o sinal de maneira que o sinal tenha uma amplitude maior? Não necessariamente. O que ele faz? Ele é como se ele entregasse para o leitor uma lupa, tá? Para que ele enxergasse melhor o que está acontecendo ali. Tá? Eu não consigo potencializar um sinal através de um amplificador operacional, mas eu consigo potencializar a leitura dele. É diferente. Tá? Só um minuto. Possibilita a leitura com maior resolução. Aí eu coloquei em destaque aqui, ó, uma informação que é bem importante, ó. Para alcançar a mais alta resolução durante uma conversão analógico-digital, o sinal amplificado deve ser aproximadamente igual ao intervalo de entrada máxima do conversor analógico-digital. O que eu quero dizer com isso? Que a minha leitura amplificada, ela deve ser comparada ao intervalo de entrada desses dados no conversor. Por quê? Porque eu aproveito esse intervalo no qual eu não estaria entrando dados ali no conversor, e eu estou falando de um período bem curto de tempo mesmo, para entregar uma leitura amplificada para o conversor, tá? Vamos entender. É como se, num período, vou bem exagerar mesmo, 10 segundos o trajeto da emissão até a chegada do sinal no conversor. 10 segundos. Eu demoro 9 segundos para entregar esse sinal.
e eu tenho 1 segundo, que seria o meu intervalo de entrada, tá? Nesse intervalo de entrada, no qual eu teria um tempo livre ali na transmissão do sinal, eu pegaria essa leitura amplificada, trabalharia ela e entregaria ela para o conversor, de maneira que, na hora que o conversor receber aquilo que está vindo de 9 segundos atrás ali, ó, ele já receba junto uma leitura amplificada. Entende? Então, ele já vai... É como se eu pegasse 1 segundo e passasse esse sinal de 9 segundos durante 1 segundo em uma lupa. Eu entregasse para ele com maior precisão, para que ele saiba o que ele está lendo. Tá? Isso é importante entender isso. Vamos lá. Bom, a composição aqui de um hardware de aquisição de dados. Olha só, o hardware de aquisição de dados atua como interface entre um computador e sinais do mundo externo, tá? É a minha plataforma. Funcionando basicamente como um dispositivo que digitaliza sinais analógicos de entrada, de forma que o computador possa interpretá-los. Quem que é esse cara aqui? Um driver de motor, por exemplo. Um driver de motor é um cara que faz esse papel. Tá? Ele pega um sinal analógico, converte e entrega digital. Pega um sinal digital, converte e entrega um analógico. Tá? Ele faz isso. Driver para motor de passo. Em geral, uma placa de aquisição de dados é composta pelos seguintes elementos: entrada e saída analógica, conversores, tanto analógico para digital quanto digital para analógico, entradas e saídas digitais, contatos e temporizadores. Tá? Preciso ter contato e temporizador em um hardware de aquisição? Preciso. Por quê? Porque eu preciso saber quem que eu vou acionar e quando eu vou acionar. Preciso saber que sinal eu vou enviar, para onde eu vou enviar e quando eu vou enviar. Então, para isso, eu preciso de temporizador e contadores. Olha só. Aqui, umas especificações das entradas desse cara, do conversor, ou do DAQ. A gente fala aqui um pouco sobre essas características dele. Olha só. Começando pelo número de canais. O número de canais analógicos de entrada é especificado pelas entradas simples e diferenciais. As entradas simples são todas referenciadas a um terra comum, tá? Então, eu vou catar tudo aquilo que é entrada comum e eu tenho um terra só para elas ali, tá? Ou seja, residual de cada uma das entradas, ele é dispensado comumente. Tipicamente, essas entradas são usadas quando os sinais de entrada são de alto nível, ou seja, maior que 1 volt. As distâncias entre a fonte de sinal e o hardware de entrada analógica devem ser pequenas, geralmente inferiores a 3 metros. E todos os sinais de entrada compartilham o mesmo terra, ou seja, terra comum. Se os sinais não se enquadram nesses critérios, é necessário utilizar as entradas diferenciais. Quando que eu tenho uma entrada diferencial? Quando eu tenho um sinal menor do que 1 volt, tá? Ou seja, é um sinal de baixo nível, ou seja, precisa de um tratamento especial. Quando eu tenho uma transmissão através de cabo que seja superior a 3 metros, eu preciso também de um terra dedicado. Então, por quê? Porque tudo que for ruído, tudo que for harmônica, tudo que for desnecessário para esse sinal ou para a leitura desse sinal precisa ser condicionado, tá? Precisa ser condicionado, precisa ser tratado para que depois eu transmita ele. E se eu tiver um ponto em comum desses sinais que são mais diferenciados, eu posso me dar ao luxo de ter uma interferência que eu não gostaria de ter. Tá? Então, fica aí essa caracterização do número de canais. Agora, olha só, taxa de amostragem. A taxa de amostragem determina a frequência com que as conversões são efetuadas. Quanto maior a taxa de amostragem, mais medidas do sinal serão realizadas em um mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a taxa de amostragem vai trabalhar com o quê? Com frequência, né? Que é um trabalho realizado por unidade de tempo, tá? Opa, volta aqui.
Quanto maior for a taxa de amostragem, mais medidas do sinal serão realizadas em um mesmo intervalo de tempo. E assim, maior será a fidelidade do sinal digital em relação ao sinal analógico. Se eu consigo realizar mais amostragens em um período de tempo, eu consigo captar quanto de sinal digital passou por ali. Então, essa fidelidade ou qualidade do sinal digital em relação ao analógico, eu consigo aumentar, de maneira que, nessa condição, o sinal digital ele se torne mais preciso do que o sinal analógico. O que, na grande maioria das vezes, se eu tenho um hardware bom de leitura de sinal analógico, eu não consigo ter uma qualidade maior do digital do que do analógico, tá? Porque a gente já falou anteriormente, o sinal analógico ele tem uma amplitude gigantesca com relação ao digital, que é só alto e baixo. Então, como eu consigo fazer uma amostragem maior, eu consigo pegar quantos pulsos, quantos sinais altos e baixos eu tenho, com maior quantidade em um pequeno intervalo de tempo. Então, eu consigo aumentar a precisão do sinal digital aí. Olha só, tem esse cara aqui, que é o Nyquist. De acordo com o teorema de Nyquist, a frequência de amostragem precisa ser maior que o dobro da maior frequência alcançada pelo sinal analógico para possibilitar que esse sinal possa ser reconstruído, ou seja, condicionado e transferido. O teorema de Nyquist é esse aqui, ó. É um teorema para amostragem. O teorema da amostragem de Nyquist-Shannon, também conhecido simplesmente como Teorema de Nyquist, é fundamental no campo da teoria da informação. Por que é fundamental no campo da teoria da informação? O que é uma informação? Uma informação é um conjunto de dados, tá? Aí a gente tem aquela tríade. Eu tenho dados, um conjunto de dados me entrega uma informação e um conjunto de informações ou informações ordenadas me entregam o quê? Conhecimento, tá? Quando eu classifico esses dados, que é o que o teorema de Nyquist fala para a gente, quando eu classifico esses dados por amostragem, eu consigo entregar uma informação de qualidade. Com a posse de uma informação de qualidade, o que o condicionamento faz? Ele organiza essas informações para poder transmiti-la, gerando um conhecimento a partir do DAQ. Assim que funciona. É fundamental no campo da teoria da informação, particularmente na área de telecomunicações, que aí já é sua área, viu, Ítalo? E processamento de sinais. Amostrar é o processo no qual se converte um sinal em uma sequência numérica, tá? E a gente já sabe que vocês estão na engenharia aí, quando a gente está falando de número, a gente está falando de exatas. A gente, inclusive, tá falando isso ontem, e eu acho que um dos alunos que estão aqui, eu acho que é o Igor, ele apresentou justamente, e a gente até mencionou sobre isso, porque a gente está vendo bastante isso em análise e processamento de sinais. Massa. Foi Exatamente, você, estava falando ontem sobre isso, estava falando ontem sobre transformada rápida de Fourier. Eu até fiz uns testes no MATLAB, comprovando o teorema de Nyquist. Massa. Você fez isso? Sim, teve uma apresentação ontem de processamento digital de sinais. Isso é aula de quem? Do Aleph? Isso. Entendi. Massa. Bacana demais. Bacana, rapaz. Esse tempo ocioso aí, você tá brincando no MATLAB, Igão? Eu gosto bastante de mexer com o MATLAB. Eu já andei fazendo umas IA no MATLAB, eu acho bem legal. Uns algoritmos genéticos, de vez por outra eu pego para mexer. Entendi. MATLAB ou você ama ou você odeia, né? Infelizmente, eu tô no campo do que eu não sei se eu amo ou se eu odeio, o tal do MATLAB. Eu pelo menos Mas é gosto isso. bastante. Para quem tem tempo, cara, principalmente para quem trabalha com simulação de processos, para quem quer investir mesmo em análises minuciosas e laboratoriais, entender MATLAB é fundamental. Saber usar MATLAB é fundamental. Já não é muito a minha área de atuação, não. E o Mas vamos lá. Simulink também, para quem sabe usar, é espetacular. O Simulink é fantástico.
Simulink, para quem quer trabalhar com automação, automação mesmo, né? Ensaio de entradas e saídas, acionamentos, até mesmo para... Você pode levar o Simulink até para um contexto industrial mesmo, é fantástico, bacana. Bora lá. Valeu pela informação aí. Bom, isso aqui, ó, resolução e escala, a gente ainda está falando aqui, ó, de características, tá, das entradas aqui do sistema de aquisição. Resolução de uma entrada analógica é o menor incremento de sinal que pode ser detectado por um sistema de aquisição de dados. Por quê? Porque a amplitude do sinal é muito grande, tá? E quando eu estou falando de resolução de entrada, por exemplo, digital, qual que é a minha resolução de entrada digital? É 0 ou 1, né? Ou é alto ou é baixo. Então, não tem como eu ter uma resolução. Até esse conteúdo aqui fica até um pouco redundante. A resolução pode ser expressa em bits, em proporções ou em porcentagem do fundo de escala. Você deve ter falado sobre isso aqui, né? Ontem. Foi? Não especificamente, porque eu citei bastante Nyquist, mas o foco era transformada rápida de Fourier. Entendi. Não, beleza. Bom, a escala refere-se aos níveis de tensão máxima e mínima que o conversor associado a essa porta é capaz de quantizar. Tá? Aí aqui a gente está falando de... A escala aqui, nesse caso, ela é mais para referência mesmo, tá? Vamos lá. Conversor analógico digital. Como que esse cara funciona? Ele produz uma saída digital diretamente proporcional à entrada de sinal analógico para digital, que pode ser lida pelo computador, conforme a figura abaixo. Eu vou ter um sinal analógico, eu vou condicioná-lo através de um driver, esse driver vai me entregar o sinal para o conversor, e o conversor vai me entregar aqui os meus códigos digitais. Lembrando que os códigos digitais, eles são os conjuntos de estágios altos e baixos, né? É um conjunto de 0 e 1, ou de IOs, né? IO. Tem essas duas nomenclaturas. O pessoal usa muito 0 e 1 ou I e O, né? Para falar sobre sinais digitais. A precisão da conversão depende da resolução e da linearidade do conversor. Já trazendo para um contexto mais real, quanto mais precisão eu tenho, mais oneroso é o meu equipamento, tá? Quanto mais precisão demandar o meu processo, mais caro o meu processo se torna. O ganho e os erros de offset do amplificador de entrada também afetam a sua precisão. Aí vem uma problemática que a gente encontra quando trabalhamos com amplificadores. O amplificador ele precisa ser bem setado, tá? Porque às vezes o ganho excessivo, ou seja, o loop excessivo, o zoom excessivo para um sinal, ele atrapalha, tá? Ele precisa estar em uma faixa de leitura considerável. Isso aqui é muito interessante quando você vai setar, né, um amplificador em um circuito. Saídas. Saídas analógicas são geralmente necessárias para gerar estímulos apropriados a um sistema de aquisição de dados e controle. Suas características dependem do conversor digital analógico ao qual está associado. Repara que é exatamente o contrário, tá? Recebo o sinal digital, passo pelo conversor, atuo no driver e o driver emite um sinal analógico, tá? Um conversor digital analógico transforma a informação digital para a tensão ou para a corrente analógica correspondente, tá? E aqui a gente trabalha aqui, ó, exatamente o inverso. Exatamente o inverso. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Aqui, exatamente o inverso. Características de um hardware
digital analógico. A gente pode falar do tempo de ajuste, o slew rate e a resolução de saída. O tempo de ajuste aqui, ó, vai ser o tempo necessário para a saída alcançar um modo estável, tá? Quando você utiliza um... cara, me foge o nome toda vez. Quando você vai utilizar um instrumento de medição ou de análise de onda, tá? Quando você vai usar esse tipo de instrumento, você consegue fazer, inclusive são um dos mais famosos testes que se faz no laboratório de eletrônica, que é o osciloscópio. Valeu demais. Nossa, eu esqueço toda vez, cara. Toda vez. Tem hora que eu estou de frente ao osciloscópio e esqueço o nome dele. Olha só. Você consegue fazer um ensaio para estabilizar uma senoide, né? Para estabilizar uma onda. E esse ensaio para que você estabilize uma onda, ele consiste em quê? Em tempo de ajuste, tá? Que é quando você ajusta a senoide, quando você ajusta, eu estou falando de senoide porque é a mais comum, tá? Mas tem onda triangular, onda quadrática, famoso dente de serra para triangular ou quadrática. Então, a gente sempre encontra a defasagem ou o adiantamento da onda em relação ao tempo, de maneira que a gente tem que fazer ajustes para que a gente tenha uma senoide perfeita ou uma onda de transmissão perfeita. Certo? Valeu aí por ter lembrado do osciloscópio. O slew rate é a taxa máxima de variação que o conversor digital analógico pode produzir para o sinal de saída, tá? O tempo de ajuste e o slew rate trabalham juntos na determinação da rapidez das alterações do nível do sinal de saída, tá? Preciso alinhar a minha onda de transmissão em relação ao tempo, tá? Então, esse seria o meu tempo de ajuste. E eu preciso estabilizar o fornecimento dessa onda, ou a inserção dessa onda, o recebimento dessa onda, para que diante do que a gente tem em um período de tempo, eu consiga estabilizar essa senoide. E isso aqui, se eu for levar para um contexto tátil, se eu for levar para um contexto no qual eu consiga tangenciar um processo, é como se eu estivesse ajustando uma torneira em relação a um período de tempo, em uma determinada mangueira, para que lá na ponta eu tenha um fluido que seria um fluido perfeito, um fluido laminar, que ele não fosse turbulento e que ele nem fosse baixo demais, para que eu possa atender ou preencher um determinado balde em um período de tempo. E isso seria o que a gente faz aqui na regulagem de um hardware digital analógico, tá? Fica claro essa comparação? Essa analogia, acho que dá para sacar bem, né? Isso aí. Vamos falar aqui de resolução de saída. A resolução de saída é o número de bits, ou seja, quanto mais bits eu consigo entregar, quanto mais conjuntos de bits eu consigo entregar, maior a minha resolução de saída ou mais informação eu consigo obter de um hardware digital analógico. Resolução de saída é o número de bits no código digital que gera um sinal analógico. Um número de bits elevado reduz a amplitude de cada incremento na tensão de saída, tornando possível, desse modo, geração de sinais que variam suavemente. Ou seja, quando eu reduzo a amplitude do sinal, eu estou reduzindo a amplitude do sinal, ou seja, eu estou me livrando de possíveis ruídos, eu estou me livrando de possíveis erros, porque eu estou reduzindo esse sinal para que eu consiga analisá-lo, para que eu consiga transferi-lo ou para que eu consiga condicioná-lo de melhor maneira. Tá? Então, temos esses 3 carinhas aí. Fechamos por aqui. Algum comentário, pessoal? Não, tranquilo. Então, tranquilo. Igor, tranquilo. Beleza, eu vou só encerrar aqui a transmissão, só a gravação, para a gente partir para possíveis comentários, tá?